bem por aí? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre contorno. Como escolher o tom ideal para sua pele, qual a melhor textura de produto para você realizar o seu contorno, qual tom, subtom, enfim. Se você tem dúvidas sobre esse tema, assista o vídeo de hoje até o final que eu tenho certeza que as dicas que eu separei para você vão te ajudar. Já mencionei isso em outros vídeos que vocês vão encontrar aqui no canal, mas é sempre importante recapitular. O tom do contorno deve ser sempre de 1 a 2 tons acima do seu tom de pele. Já o subtom do contorno deve estar alinhado com o subtom da sua pele. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que fica vermelha muito fácil quando toma sol, enfim, tem uma aula específica aqui no canal sobre subtom, se você ainda não assistiu, vale a pena conferir. Se você tem o subtom frio, o ideal é que você escolha aqueles contornos que possuem um fundo mais acinzentado. Agora, se você é do tipo de mulher que se bronzeia com facilidade, se assistindo a aula que tem aqui disponível no canal a respeito de subtom, você identificou que o seu subtom é quente, o ideal é você buscar produtos que tenham um fundo mais alaranjado, mais amarelado. Além do tom e subtom do contorno, tem outras questões que são importantes. A textura. É melhor usar o líquido, o cremoso, o contorno em pó? Qual dessas versões são mais fáceis de trabalhar? Tudo vai depender. O contorno líquido e o contorno cremoso, por exemplo, se você mancha, é mais fácil você consertar. Porque como a sua pele ainda não foi selada, você consegue voltar ali com um pouquinho de base, com a esponjinha suja de base, com o pincel sujo de base, ou até mesmo um pouquinho de base ali naquela região para dar uma disfarçada. Porém, manipulá-lo é mais difícil. Por quê? O corretivo líquido e cremoso você não pode simplesmente aplicar diretamente na sua pele. Na verdade, não é que você não pode, você até pode, inclusive eu de vez em quando na pressa faço isso. Mas principalmente se você é iniciante, aplicar diretamente na sua pele pode ser um problema. O ideal sempre nesse caso, se o produto for líquido, é depositar ele numa plaquinha. Se ele for cremoso, você pode até riscar o bastão aqui na sua própria mão e pegar o produto diretamente daqui. Todas essas alternativas, elas minimizam os erros, ou seja, a probabilidade de você usar produto demais, de você manchar a sua pele logo de cara, ela é menor. Por isso que eu recomendo que você que está começando no universo da automaquiagem faça dessa forma. Quais são os grandes pontos positivos do contorno líquido e do contorno cremoso? A durabilidade. A fixação dos produtos líquidos e cremosos, elas são bem diferentes em relação aos produtos em pó. Mas por que a durabilidade e a fixação são melhores? Porque você ainda não selou a sua pele. Tudo que você aplica antes do pó, a probabilidade de durar mais é maior. Por quê? Depois, quando o pó deixa a sua pele toda sequinha, ele meio que guardou a base, o corretivo, enfim, tudo que é líquido, tudo que é cremoso dentro daquela camada que o pó construiu. Então, a probabilidade daquele produto sair, ela é infinitamente menor do que quando você está utilizando um produto em pó. Porque quando você vem com contorno em pó, é pó sobre pó, ou seja, não tem aderência. É diferente da base que tá ali cremosa, do contorno que é cremoso e meio que aquelas camadas se fundem. Os produtos em pó, eles não têm essa aderência, então eles não conseguem se fundir perfeitamente. Então é natural que, por mais que você aplique da forma correta, fique o produto ali mais na superfície. E é isso que muda tanto, né, em termos de fixação e durabilidade de um para o outro. Agora, vamos falar do contorno em pó. Por que eu, Andressa, prefiro sugerir os contornos em pó para quem é iniciante? Eu sempre recomendo o contorno em pó para iniciante porque eu acho mais fácil manusear ele. Ele já vem ali compactado na paleta ou, enfim, na embalagem, né? Às vezes se for um produto que é unitário. E é só você pegar com bastante cuidado e já levar diretamente para o rosto. Não tem todo esse cuidado, todo esse trâmite de ter que depositar numa plaquinha ou na mão, enfim. Além do que, o contorno em pó, ele é aplicado na pele já selada. Então, se você trabalhar com um pouquinho de produto, a probabilidade de você manchar a pele é menor. E eu sempre friso isso daqui. Na maquiagem, quando você é iniciante, é melhor pecar pela falta do que pelo excesso. Porque se você aplicou uma quantidade que você julgou não ser suficiente para você,
Não tem problema nenhum, é só você pegar um pouquinho mais de produto e repetir o processo. Por quê? Se você pega logo de cara muito produto e deposita no rosto e manchou, é claro que existem alternativas de contornar isso, mas a probabilidade de você estragar a sua maquiagem é muito maior. Ah, Andressa, mas você falou que a fixação e durabilidade do contorno em pó em relação ao cremoso não é tão boa. Sim, gente, é verdade. O contorno em pó está sendo depositado em cima de outro pó, né? Que foi o pó que nós usamos para selar a pele. Então a fixação é totalmente diferente, mas não significa que seja ruim. Eu só falo, né, da diferença entre a fixação e a durabilidade para que você possa escolher a melhor opção para aquela ocasião que você precisa. Então eu, por exemplo, no dia a dia eu utilizo o contorno em pó, porque ele devolve ali a sombra natural do meu rosto, me ajuda a disfarçar um traço que eu não gosto tanto e é prático para o dia a dia. Já quando eu vou para uma festa, uma ocasião especial que eu vou precisar ficar muitas horas maquiada e eu não vou ter tanto tempo de ficar retocando a minha maquiagem, aí sim eu aposto no contorno cremoso. Tem um outro ponto que é um pouco negativo do contorno em pó que merece ser falado aqui. Como eu falei para vocês no início, o contorno cremoso, quando a gente mancha, a gente consegue ali com maior tranquilidade corrigir o problema. Já o contorno em pó, quando a gente mancha, ele é mais difícil corrigir. Por quê? Pensa que ele vai penetrar na base, no corretivo, no pó, enfim, são muitas camadas e a sua pele já está selada, então você não consegue mexer nas camadas lá de baixo, nas camadas cremosas. Então, uma vez que esse produto foi absorvido lá embaixo, não tem muito para onde correr. A região ali onde você manchou, muito provavelmente você não vai conseguir corrigir. Aí o que você pode fazer é tentar dar uma disfarçadinha com blush. Principalmente se for aqui no meio do rosto, você consegue trazer um pouquinho do blush para trás e tentar minimizar aquela mancha, que é a famosa pele necrosada. Quando a gente usa contorno demais, a nossa pele fica com aquele aspecto acinzentado. E isso definitivamente é a pior coisa que pode acontecer quando a gente está falando de contorno. Tá, agora que eu já falei de tom, subtom, as diferentes versões desse produto, vamos falar de onde aplicá-lo. É claro que cada formato de rosto pede um contorno, é claro que as suas necessidades e preferências pedem um contorno diferente do meu rosto, por exemplo, mas existem algumas regras universais que podem te ajudar. A primeira delas, o ideal é sempre começar o contorno aqui na altura do topo da sua orelha. Então sempre se baseia aqui na altura do topo da sua orelha para começar a realizar a marcação. A segunda, você pode terminar o contorno de 2 a 3 dedos antes da sua boca. E a terceira, você pode terminar o contorno de 2 a 3 dedos antes da sua mandíbula. Por que eu falo pode? Porque foi o que eu acabei de mencionar. Cada rosto pede um contorno, cada pessoa tem as suas preferências. Então essas daqui são regras universais que podem ser usadas por mim, por você e por qualquer outra pessoa. Por quê? A altura do topo da sua orelha é diferente da minha. A sua boca termina em um posicionamento, a minha termina em outro. Ou seja, essas marcações que eu mencionei aqui para vocês, elas vão reagir de formas diferentes em cada formato de rosto. Ou seja, eu consigo usar você, sua amiga, enfim, são regras universais que, claro, ainda pode faltar algum detalhezinho, alguma coisinha ali, você pode sentir falta, porque são regras universais, ou seja, que atendem todos, e a gente sabe que aquilo que atende todos, às vezes, deixa a desejar em alguns aspectos para algumas pessoas especificamente. Mas é uma grande luz no fim do túnel para quem não sabe aí por onde começar. Então eu gosto de usar essas 3 regras porque eu acho que elas são simples, todo mundo entende e dá um help aí para quem tá perdido. O contorno serve para devolver as sombras naturais do nosso rosto que a base tira. Mas é verdade sim que muitas pessoas usam ele para disfarçar pontos do seu rosto que às vezes essa pessoa não gosta tanto. Por exemplo, a testa. Às vezes a pessoa que tem a testa um pouquinho mais proeminente gosta de fazer o contorno aqui rente à raiz do cabelo para levar um pouquinho de sombra ali para aquela região e causar então a sensação de uma testa um pouquinho menor. O mesmo vale para o nariz, às vezes a pessoa tem algum pontinho ali do nariz dela, um pontinho mais alto ou mais largo que a incomoda e ela também pode usar o contorno de forma mais concentrada naquela região para tentar mudar um pouquinho daquele formato e disfarçar aquilo que ela não gosta tanto.
Porém, esses não são pontos obrigatórios, tá? Faz quem quer, da mesma forma que tem gente que contorna a mandíbula para conseguir um rosto mais delimitado. Enfim, isso fica a critério de cada pessoa. O contorno que eu particularmente não abro mão é esse aqui da lateral do rosto, mas, como eu falei, fica a critério de cada um. Só uma dica, quando vocês forem realizar o contorno do nariz, tentem sempre puxá-lo aqui do canto interno da sobrancelha de vocês, porque dessa forma a gente consegue esconder mais essa marcação superior. Então ele fica mais fluido, menos marcado, então geralmente o acabamento da maquiagem fica muito melhor. E tem aqueles pontos, né, que são sempre bom a gente relembrar. Se você está aplicando o contorno cremoso ou líquido, ou seja, sua pele ainda não foi selada, porque primeiro a gente tem que usar todos os produtos líquidos e cremosos para depois vir com os produtos em pó, né? Então, quando você vai aplicar ali o contorno nas áreas que você deseja, é muito importante lembrar, uma pele que ainda não foi selada, a gente só pode trabalhar com batidinhas sobre essa superfície. Por quê? Se a gente vier com o pincel arrastando, eu vou arrancar toda a base corretiva que foram aplicados anteriormente. Ah, Andressa, mas e se eu já selei a minha pele e eu estou utilizando o contorno em pó? Aí, ok, nesse caso, contanto que você tenha a mão leve, você pode sim arrastar na região que você deseja pigmentar. Eu particularmente gosto de aplicar também dando batidinhas, porque dessa forma eu já consigo esfumar um pouco do produto em pó também. Mas é bom apresentar as duas oportunidades para vocês. Antes da gente encerrar, vou deixar uma lista aqui com os meus produtos favoritos para realizar o contorno, tá? Tanto as versões líquidas, cremosas, como as versões em pó. E para você que ainda não sabe, eu tenho uma loja de maquiagem, a Lumière Maquiagens, inclusive vou deixar o link do nosso site aqui na descrição. Lá eu vendo todos esses produtos que eu sugeri aqui para vocês. Então, se vocês tiverem interesse em adquirir qualquer um desses, é só clicar no link que está aqui embaixo. Então é isso, meus amores. Vamos chegando ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Um beijo e até a próxima!